Vamos trazer já neste bloco a participação, comentário do doutor Nelson Egon Geiger, que vai estar aí trazendo a sua participação, seu comentário aqui no programa Bom Dia Camaquã, hoje sobre a minha apresentação, mas com o tradicional comentário do doutor Nelson Egon Geiger. Doutor, seja bem-vindo, muito bom dia. Bom dia, Celinho, bom dia a todas as pessoas que estão atentas no nosso grande portal Clique Camaquã. Lamentável o acidente ocorrido ontem. Não sabia que era em Camaquã. Eu vi fotografias, mas dizia São Miguel. E eu, lamentavelmente, erroneamente, vinculei isso com a cidade de São Miguel do Oeste, em Santa Catarina. Não pensei que fosse aqui. Uma pena. Bem, estive sábado à noite em Dom Feliciano, quando de uma grande concentração do PMDB, literalmente PMDB, porque as bandeiras usadas, as faixas que estavam lá não estavam apenas com a sigla atual MDB, e sim PMDB. E com um slogan muito interessante: o gigante acordou. Por muitos e muitos anos, quando existiam apenas dois partidos, MDB e Arena, e haviam eleições, naquela época mais reduzidas a municipais e estaduais apenas para as assembleias e para o Congresso Nacional, não existiam eleições para governadores nem para presidente da República. A gente às vezes questionava: olha, quem é que ganhou em Pelotas, quem é que ganhou em Porto Alegre? Porto Alegre o prefeito era designado, mas quem é que ganhou em tal cidade? Nunca se perguntava quem ganhou em Dom Feliciano, porque lá em Dom Feliciano quem ganhava era o MDB, sempre. Eu soube sábado que foram 38 anos de comando constante do partido naquela cidade. E por algum motivo estava meio adormecido, reingressou para Dom Feliciano, ilustre amigo, muitos anos, 5 mandatos, segundo ele mesmo disse, de vereador no local, Newton Neymar Skill, e fizeram uma movimentação muito grande de reerguimento, de reestruturação do MDB. O objetivo, a visão, a ideia é acabar com a sequência do governo que lá se instalou e que até em épocas passadas deixou muitas coisas a questionar, inclusive numa certa ocasião, manifestações, inquéritos e investigações da Câmara por pintar os prédios públicos com cores partidárias. Então, o objetivo do reerguimento do PMDB, que está lançando candidato a prefeito e a vereadores, é reestruturar o partido e retomar o comando do município. Pela quantidade de pessoas, especialmente políticos tradicionais, ex-prefeitos de muitos mandatos lá, alguns dos quais com mais de 2 mandatos, 3 mandatos, acredito que realmente o movimento vai firme, vai ser forte, e marcadas as convenções, início de agosto agora, vão partir já para a campanha oficial. É sabido que as regras eleitorais determinam que, a partir das convenções, não se fala mais, a não ser nos horários de propaganda gratuita ou nas inserções
político-partidárias permitidas pela legislação eleitoral, não se fala mais em nome de candidatos. Pode-se falar sim, comentar sim, sobre as eleições que estarão ocorrendo no primeiro domingo de outubro, em todos os municípios do Brasil, quase 6.000, mas não se poderá mais citar nomes até o término das eleições. Todavia, se pode comentar outras formas de assunto, como inclusive a ideologia. E nessa, todo mundo sabe a minha posição, tem sido constante aqui, tem sido tradicional. Aliás, vinculo, e eu disse isso lá em Dom Feliciano, a 1966, quando se fundou o MDB, e depois, com a extinção dos partidos em 78, foi reestruturado a partir do fim de 78, início de 79, em PMDB. Agora voltou a ser MDB de novo. Então tem uma vinculação aí de quase 60 anos que todo mundo conhece. Mas eu quero cumprimentar aquelas pessoas, aquele pessoal lá de Dom Feliciano, aqueles correligionários, aqueles amigos, aqueles conhecidos, aqueles políticos que foram atuantes e que estão regressando, e efetivamente o gigante lá, um verdadeiro gigante, se acordou. Há uma frase muito comum, especialmente em certa época, da Idade Média para trás, da Idade Média ao início dos tempos depois de Cristo, havia uma frase muito comum que se dizia se dar ao povo pão e circo. Ideia dos comandos, das direções do Império Romano, de acalmar a população, de acalmar a nação, de acalmar as pessoas, fornecendo-lhes diversões e fornecendo-lhes alguma parte mais humilde de alimento. Pão e circo. É o que se dizia do que faziam muitos dos dirigentes dos imperadores romanos. Há questionamento. Existem na história registros de que alguns, como Otávio Augusto, que foi o primeiro imperador, e outros, Constantino, que na prática foi o último antes da divisão do Império Romano do Ocidente e do Oriente, não agiram dessa forma. Mas as notícias traduzidas na época verbalmente, boca a boca, e depois reestruturadas, escritas pela história, contam isso. Pois é. Esse é o método daqueles que querem, pão e circo, é o método daqueles que querem dominar as nações, dominar as populações, mandando e desmandando, mal comandando, mal governando, na prática desgovernando, mas mantendo a população calada, mantendo a população quieta. É isso aí, sem sombra de dúvida, claramente, que está fazendo a Venezuela. E agora, depois de tantos anos de infortúnios, de miséria, de opressão, de ditadura, de perseguição político-partidária, há uma eleição que, por pressão internacional, acabou permitindo que o mau caráter, perseguidor, mau elemento Nicolás Maduro, que governa aquele país sob mão de ferro, tenha candidatos na oposição, que pesquisas já dizem que tem possibilidade de vencer. E ele ameaçou, literalmente, em um comício que, se não vencer ele, aquele mau elemento, aquele cafajeste político, se não vencer as eleições, a Venezuela pode ter um banho de sangue. Então, aquela frase usada na história para se referir à política de mão de ferro que, em determinado momento,
o Império Romano fez, e não só em Roma, em todas as suas expansões naquela época, pelo que pertence parte à Europa, hoje parte à Ásia, de dar pão e circo. Olha, eu não tenho Facebook, eu não tenho Instagram, eu não me manifesto através dessas redes de Facebook e de Instagram. Então, da minha parte, não há nada de comentário sobre isso, mas vem no meu telefone, como vem no seu, da senhora, do senhor, do jovem que estão me ouvindo, notícias a respeito. E nessas notícias, me apareceu um relatório, uma comparação da distribuição de renda no Brasil atual, no desgoverno atual que nos comanda, nessa incompetência administrativa que está instalada no Brasil desde o início de 2021, né? 2023, perdão. E ali nessa comparação, dava 56 milhões de Bolsa Família. Se é verdade a notícia ou não, volto a dizer, eu não tenho participação em Facebook, nem Instagram, nem TikTok e outras coisas da espécie. Eu li o que me mandaram. Se isto é verdade, é um absurdo. Não que não se tenha que ajudar as pessoas em necessidade. Isto é obrigação e é o correto. De todos nós, como ser humano, como cristãos, não é, Celinho? Especialmente do governo. Mas quando há governo mal intencionado, fica distribuindo esse tipo de recurso e não cuida de fazer o investimento e permitir que a circulação do dinheiro, eu já disse aqui, isto não se trata de filosofia político-partidária, isso se trata da realidade econômica financeira no mundo inteiro, menos nos países socialistas desta esquerda esquizofrênica que estão se dirigindo por um lado completamente errado e tentando trancar a circulação correta da moeda, que é quem faz o desenvolvimento do mundo. Se isso é verdade, dessa quantidade de Bolsa Família, nós estamos errados. O que nós precisamos é criar áreas de trabalho para que as pessoas tenham emprego, tenham trabalho e possam elas mesmas fazer por si. Evidentemente, sem se deixar de lado a necessária ajuda àqueles que, por qualquer forma, por qualquer maneira, por tragédias, por dificuldades, por não evolução econômica, por falta de condições de evolução, por falta de condições de estudo, por desinteresse ou até por outros problemas de ordem física vinculados de todas as maneiras, como o ser humano é, porque o ser humano não é perfeito, perfeito só Deus. Se isto nós não corrigirmos, nós não vamos dar ao nosso país um grande comando e vamos ficar na história do pão e circo. A 0 hora, para terminar, a 0 hora de ontem, fala que o déficit fiscal atingiu 28,0 hora. Esse é oficial, esse não é aquelas mensagens que podem ser falsas ou não, porque não vieram nem Facebook, nem nada. Na 0 hora de ontem, página 6, que o déficit fiscal atingiu 28,8 bilhões de reais. Ou dólares, não sei, reais, eu acho. Se isto é verdade, isto não é ficção. Nós estamos estragando a nossa economia. O déficit fiscal tem que se tornar 0 para que o governo possa administrar o que é necessário e não intervir nas áreas que pertencem à iniciativa privada. Eu termino aqui com uma notícia que está no telefone de hoje. A ex-presidente que sofreu o impeachment, Dilma Rousseff, que agora preside um banco internacional, o BRICS, comenta ali da dificuldade de financiamentos onde existe grande déficit fiscal, onde existe grande dificuldade dos países de pagar o déficit. Então, eu volto a dizer à senhora, ao senhor e ao jovem que nos escutam,
Este ano é um ano eleitoral. Este ano tem eleições municipais. Nos municípios nós vivemos. Nós precisamos estar atentos para combater essas ideias desastrosas da esquerda incompetente pelo mundo afora. Inclusive a nossa. O ministro da Fazenda está aí demonstrando a sua... Ele até está tentando fazer um esforço de acabar com o déficit fiscal, não consegue porque o resto do comando governamental não quer e não está preocupado com isso. Nós temos que votar contra essas ideias estragadas, essas ideias incompetentes, essas ideias que já demonstraram no mundo inteiro que não dão certo. E votando contra partidos que se vinculam às ideias retrógradas da esquerda. Por isso, precisamos estar atentos e buscar votar naqueles candidatos para vereador e para prefeito que possam dirigir o nosso país com grande visão. Como a nossa aqui em Camaquã, com grande administração. E em São Paulo, Porto Alegre e outros locais, especialmente nas capitais e nas grandes cidades. Não deixar o governo cair nas mãos da esquerda formada por PT, PSOL, PPS, não, PPS não existe mais, PCdoB, PV e outros partidos dessa esquerda esquizofrênica e incompetente que assola o mundo inteiro, inclusive está tentando assolar o nosso país. Bom dia. Bom dia, Dr. Nelson Egon Geiger, aqui com o seu comentário tradicional das quartas-feiras.